Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Romário Falso na área e vamos embora para o nosso assunto, que é a parte 2 da nossa aula de tendências pedagógicas. Primeiro falamos sobre as tendências pedagógicas liberais. Aí falamos da tendência tradicional, falamos da tendência renovada, movimento renovado, que é dividido em renovado não diretivo e renovado progressivista, escola nova. Depois falamos da tendência tecnicista. Tá lembrado disso? Que a pedagogia liberal é aquela mais individualista, é aquela que não trabalha a criticidade, é aquela que trabalha exatamente a adaptação de um aluno a uma sociedade fechada, não leva em conta as desigualdades sociais, e que é uma tendência, que a tendência ela é uma didática que muda de um professor para o outro, de uma tendência para outra. A tendência, lembrando aqui a nossa aula, olha só, a nossa aula da tendência tradicional, a palavra-chave que eu coloquei para você pode ter sido, eu posso colocar aqui a palavra autoritarismo, relação vertical do professor e o aluno. Aí nós temos a escola nova. A escola nova, a palavra-chave, eu coloco o construtivismo, o aprender a aprender. Na não diretiva, nós podemos colocar o Carl Rogers e podemos colocar também o lado psicológico sendo mais importante. E no tecnicismo, a formação para o mercado de trabalho, formando aí na década de 70 o empirismo pedagógico, a racionalidade na educação. Ok, a nossa aula de agora vai ser pautada nas tendências da pedagogia progressista. Agora nós vamos ter que falar sobre a tendência. O que compõe a pedagogia progressista? A tendência libertadora, a tendência libertária e a crítico-social dos conteúdos. Uma é muito diferente da outra. Antes de mais nada, antes de falar das diferenças, eu preciso que você compreenda que, por mais que elas sejam diferentes, elas possuem a mesma pedagogia. Todas são da pedagogia progressista. Então, enquanto a liberal é mais individualista, vamos falar agora da pedagogia progressista. Ela vem trabalhar a realidade do aluno com grande foco. Ela vai trabalhar um lado coletivo do que o lado individual. Ela vai buscar uma justiça social, onde os valores da sociedade, principalmente das classes sociais mais baixas, serão reconhecidos como importantes e que devem estar presentes na escola. Essa escola, ela vai ter que ser um reflexo da sociedade e que ela não pode só reproduzir esses ideais de capitalismo, que ela pode ser para a liberdade, que ela pode ser para a igualdade, que ela pode ser para a democracia, que pode ser uma educação de qualidade. E que para isso, princípios como inclusão, a diversidade, não significa ser contrário à classe mais alta, mas ter a diversidade. Porque essa cultura aqui é valorizada e essa cultura não? Por que essa daqui tem acesso a um determinado tipo de cultura e essa daqui não? Posso resumir tudo para você? A pedagogia progressista, ela jamais será uma educação neutra. Ela vai ser uma educação política para a justiça social. E aí, ao longo do período, Libânio, Saviani, Lucchesi, todos eles falam que existem três tendências. Uma é a libertadora, que nós vamos falar do Paulo Freire. Outra é a libertária, que nós vamos falar do Freinet. E outra é a crítica social dos conteúdos, que nós temos o Libânio como um grande foco. Vamos nela então? Vamos entender cada uma das tendências? A primeira que eu quero trabalhar com você é a tendência progressista
libertadora. A tendência progressista libertadora não se fala de ensino escolar, já que sua marca é uma atuação não formal. Parei aqui. A libertadora, gente, já escreve aí, Paulo Freire, de cara. Vai, de cara, escreve aí, Paulo Freire. Deixa eu colocar aqui, ó, tô escrevendo para você, ó. Paulo Freire com um coraçãozinho pro seu concurso, porque com toda certeza vai cair na sua prova. Gente, a progressista libertadora, ela... Eu primeiro preciso que você entenda a época política. Lembra do tecnicismo, formar para o mercado de trabalho? E nós tínhamos uma ditadura com grande foco ali na década de 70? Lembra disso? O Paulo Freire, gente, naquela época, tentou fazer uma educação política dentro da escola pública. Conseguiu? Não. Paulo Freire foi censurado na ditadura. Paulo Freire entendia que aquela educação tecnicista que existia era uma educação alienante, bancária. Ele chamava de educação bancária a pedagogia liberal. Era como se o aluno fosse para a escola e o professor abrisse a cabeça do aluno e ficasse entupindo de conhecimento, depositando conhecimento. O Paulo Freire era contra esse tipo de educação, contra esse modelo de escola, e como ele não poderia fazer as mudanças dentro da escola, porque existia censura, Paulo Freire sai da escola e vai, gente, para fora da escola. Vai para dentro das áreas rurais. Vai para dentro dos grupos, monta seus grupos de estudo. Ele vai para alfabetizar cortadores de cana, utilizando uma metodologia até então muito diferente para a época, que é uma metodologia, atenção aqui, de conscientização política e de entender aquilo que estava na realidade do trabalhador. Então, quando coloca de cara aqui que na pedagogia libertadora não se fala de ensino escolar, já que sua marca é uma atuação não formal, significa que ela é fora da escola. Educação formal só existe num lugar, na escola. Fora da escola é tudo não formal. Assim, quando se fala em educação geral, diz que ela é uma atividade onde professores e alunos, olha aqui para Paulo Freire o que é educação, professor e aluno mediatizado pelo que, gente? Pela realidade. O objeto de estudo do professor e do aluno é a realidade do aluno. É de lá que vão vir os conteúdos que aprendem e da qual, olha aqui, ó, o conteúdo vem da realidade do aluno. Atingem o nível, o objetivo. Esse conteúdo que vem da realidade do aluno é trazer uma maior consciência de mundo para ele, para atuar no sentido de transformação social. Por isso, gente, que os nomes dos livros do Paulo Freire são nomes como Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido. Então ele ia na realidade do aluno. Ambos, professor e aluno, iriam pesquisar sobre as palavras que faziam parte do tema do aluno. Por exemplo, na educação no campo, mato, grama, água, faca, enxada. Palavras como essa viriam e eram pesquisadas, e a partir daí Paulo Freire ia dando uma conscientização de mundo. Para que serve a faca para você? Para que serve a água para você? É importante? E depois nós tínhamos a etapa política,
que era censurada pela ditadura, que era a etapa, a relação de água potável entre você e o dono da fazenda é igual? Não. Mas se a Constituição diz que deve ser igual o saneamento básico, por exemplo, oferecido, por que não é oferecido para você? E como você pode transformar a realidade sua e do local onde você vive? Essa é a etapa política do Paulo Freire. Então, gente, os conteúdos sempre vão vir da realidade do aluno. A grande crítica do Paulo Freire, que os teóricos fazem ao Paulo Freire, é que como ele trabalhou tanto o mundo do aluno, ele deixou um pouco de lado o conteúdo científico, o português, a matemática, o formal, e ficou muito no popular. Por isso que a Libertadora também é conhecida como educação popular. Ok? Então, voltando aqui para o quadro. Os conteúdos são denominados temas geradores e são extraídos da prática de vida do educando. O importante não é transmitir conteúdo específico, mas despertar uma nova relação com a experiência vivida. Você conhecer a sua localidade de uma forma diferente. Gente, através desse método, o Paulo Freire, ele educou 400 cortadores de cana em 40 dias. Isso era algo inimaginável para a época, no mundo. E o Paulo Freire faz o chamado, surge aí o chamado de letramento, que não basta você saber ler e escrever, é aplicar em situações sociais. A importância do Paulo Freire foi importantíssima para essa educação de criticidade no Brasil. É ele a ponte dessa pedagogia liberal para a pedagogia progressista. O Paulo Freire faz essa ponte. E ele vem lutar para a pedagogia progressista na época que não tinha como. Então, tamanha a importância do Paulo Freire. E outra, ele sai da escola. Até o momento, a tradicional, até tecnicista, era fechada dentro da escola. Então, as ideias do Paulo Freire, que vem desde ali de 60, 70, ela vai ganhar corpo onde? Fora da escola, nas classes mais baixas, dentro de uma educação. Por isso que ele é da pedagogia progressista. E por isso que ele tem uma tendência própria. Beleza? Vamos seguir. A transmissão de conteúdos é estruturada a partir de fora. É considerada uma invasão cultural ou depósito de informação, porque não emerge no saber popular. Gente, muito importante. Para o Paulo Freire, o conteúdo que tinha que ser ensinado é a realidade do aluno e ponto. Não vai ensinar a realidade de outras culturas. Não vai ensinar a realidade, a realidade daquela que não é vivida pelo educando. Por isso que ele fala, né, que ensinar exige pesquisa, de ir atrás, ir até o campo, do professor ir até o campo, caminhar junto com o aluno e conhecer a realidade que o cerca. De acordo com Lucchesi, em nenhum momento o inspirador e mentor da pedagogia libertadora, Paulo Freire, deixa de mencionar o caráter essencialmente político da pedagogia. O que, segundo suas próprias palavras, impedem que ela seja posta em prática de forma sistemática. Ou seja, se ela é essencialmente política, como ela vai ser aplicada dentro de sala de aula? Por mais que hoje tenhamos o ensino político, ser somente político é impossível. Nós vamos ver na atual, que é crítico social dos conteúdos, que utiliza o político, mas também as matérias, o científico, ok? Não na Libertadora, que era só o conteúdo político. Daí, porque sua atuação se dá no nível extraescolar, fora da escola. Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isso é, da situação real vivida pelo educando. E só tem sentido se resulta numa aproximação crítica da realidade,
que é complexa e contraditória. Então é importante nós entendermos que o Paulo Freire, ele vem de uma educação de fora da escola, uma educação política, de conhecimentos da realidade do aluno, e conhecendo a realidade que o cerca, o educando vai poder intervir no mundo, atuando de uma forma crítica na sociedade. É exatamente isso que o Paulo Freire quer. Você lembra de pensamento liberal? Aqui, gente, o nome vai ser de pensamento libertador. É a liberdade posta na prática. Por isso, pedagogia do oprimido, lutar e ter a consciência que é oprimido. E quem é o opressor? Sair daquela forma de ser um cidadão ingênuo. Pedagogia da autonomia. Quem tem autonomia de si terá autonomia no mundo. Ok? Pedagogia de esperança, porque a educação é a única forma de você mudar o mundo. Você muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Você não vai dar nada pronto. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a produção. Gente, a partir daí, nós vamos para uma outra tendência, que acaba confundindo bastante com Paulo Freire, porque surge no mesmo período. Assim como lá na liberal, a escola nova e a não diretiva surgem juntas, na pedagogia progressista, a libertadora do Paulo Freire e a libertária do Freinet também surgem na mesma época. E é a época, gente, da década de 70 e 80, com grande foco na mudança do ensino da ditadura. Gente, vamos lá. A libertária também é fora da escola. Ela também quer trabalhar a realidade do aluno. Mas ela tem uma didática diferente. Enquanto Paulo Freire, ele é muito mais da pesquisa, da busca conjunta professor e aluno dentro da consciência de classe, o Freinet, gente, ele é mais de uma ação efetiva de luta. A libertária, vou colocar aqui, ó, Freinet. A palavra que eu quero que você lembre do Freinet é que ele também vai ser fora da escola, ok? Mas ele vem de uma anarquia. Além de uma anarquia, daqui a pouco eu vou explicar, eu quero que você coloque aí as palavras autogestão. Vamos lá entender? Freinet, galera, na libertária. Primeiro, o que é essa palavra chamada anarquia? Muita gente fala, anarquia é alguém numa praça gritando, pedindo uma revolução. Calma. Anarquia, gente, defende um princípio de que não se pode ter uma pessoa ou um grupo mínimo de pessoas tomando as decisões de uma sociedade. A anarquia propõe que as decisões sejam tomadas pela própria sociedade através de referendos, onde ela possa votar e explicar aquilo que ela quer. Essa é a anarquia. E para você ir atrás daquilo que você quer, uma coisa tem que acontecer. E o que tem que acontecer é a formação de uma personalidade forte, de uma personalidade que venha lutar contra qualquer forma de opressão
que esse Estado faz. Então, gente, a tendência libertária, ela quer trabalhar a personalidade do aluno. Ela quer trabalhar uma personalidade forte. Ela não está muito preocupada em ensinar português, matemática também não. Ela está preocupada em ensinar uma forma de pensamento e de você saber seus direitos, seus deveres e exigir que o Estado ofereça. Exigir de forma individual ou coletiva? Coletiva. Por que coletiva? Porque ela é uma tendência da pedagogia progressista. Então, vamos lá. A pedagogia progressista libertária parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado, português, matemática, geografia, da escola, só terá relevância se nós aplicarmos na prática. Isso é tão importante porque você lembra dos passeios escolares, das aulas passeio? Surge, gente, dentro da libertária. Porque a aula passeio é onde o aluno vai vivenciar na prática aquilo que ele viu na escola. Essa é a importância de uma aula passeio. Então, o Freinet, dentro da pedagogia libertária, ele vem trabalhar a prática de ensino mesmo, ok? Essa prática de ensino vai ser pautada diretamente nas produções do aluno, naquilo que ele faz, ele observa na prática. Segundo Libânio, a ênfase numa aprendizagem informal, fora da escola, via grupo, sempre coletividade. E olha isso daqui, gente. A libertária, ela vem para negar qualquer forma de autoritarismo que ocorram para favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Exemplo, no estudo da língua, procura valorizar um texto produzido pelo aluno e negociar o sentido da leitura. Por que esse texto é importante? Ou o que você quis dizer com esse texto? Não é só reproduzir um texto. Essa tendência, autogestão, personalidade forte, educação popular, luta contra o Estado. A palavra-chave dessa tendência é luta contra a opressão do Estado. Romário, então nós temos libertador e libertária, diferencia. Pedagogia do oprimido, Paulo Freire, libertadora. Anarquia, libertária. Educação política, Paulo Freire. Educação para personalidade forte, libertária. Luta pela justiça social através do conhecimento, Paulo Freire. Luta pela justiça social através do combate a qualquer forma de autoritarismo e repressão do Estado, libertária. É isso daí. Fechado? E por último, gente, nós vamos ter a tendência atual. Presta atenção nisso. Enquanto a pedagogia, vamos lá, a pedagogia liberal, tradicional, escola nova, não diretiva, tecnicista, enquanto elas eram dentro ou fora da escola? Dentro da escola. E aí nós temos a progressista, libertadora e libertária, dentro ou fora da escola? Fora da escola, surge, gente, a democracia. E com a democracia, nós vamos ter o papel do ensino tradicional, no ensino liberal, com a função da matemática, do português, do científico, mas que sozinho, hoje, não é nada. Mas também eu quero dizer que o ensino do Paulo Freire e do Freinet, de valorizar a cultura do aluno fora da escola, também é muito importante. Poxa, mas trabalhar isso sem o conhecimento das disciplinas é impossível. Então a tendência de hoje, da década de 90 em diante, é chamada
de tendência crítico-social dos conteúdos, que vem unir o saber científico das matérias junto com temas da realidade do aluno. Surge aí os temas transversais. Vamos trabalhar história, ciências, português, matemática, educação física, inglês, mas reunido junto com a realidade do aluno. Que tal falarmos sobre coronavírus, sobre Covid-19? Que tal falarmos sobre meio ambiente, a sustentabilidade? Que tal falarmos sobre éticas e atitudes? Que tal falarmos sobre pluralidade cultural? Mas não adianta só trabalhar a pluralidade, é trabalhar as linguagens das matérias junto com as linguagens. É um saber valorizando o dentro e o fora da escola. É uma educação para mediar a educação no Brasil. A palavra-chave, gente, da crítica social dos conteúdos é a palavra mediação. Se der ideia de mediação, você pode marcar crítico social dos conteúdos. Essa pedagogia surge no final dos anos 70, início de 80 e se opõe à reação de alguns educadores que não aceitam a pouca relevância que a libertadora dá ao chamado aprendizado ao saber elaborado, historicamente acumulado, que constitui acervo cultural da humanidade. Traduzindo a palavra do livro, a libertadora de Paulo Freire era fora da escola. Como é que a gente vai trabalhar isso dentro da escola? Se o Paulo Freire não vem falar do conhecimento científico. Por isso, vamos montar uma nova tendência. É isso. A pedagogia crítico-social dos conteúdos assegura a função social e política da escola através do trabalho do conhecimento sistematizado de dentro da escola, mas também as classes populares em condições de uma efetiva participação de luta social. Isso é o fora da escola. Dentro da escola, fora da escola. Dentro e fora, mediado. Por isso que o Libânio fala que o professor é o mediador, porque nós temos que trabalhar o conteúdo da nossa disciplina, mas pegar exemplos da realidade do aluno para que o conteúdo tenha sentido e significado para ele. Por que eu conto histórias antes de passar o que está na apostila? Para que esse conteúdo científico, junto com exemplos práticos, deem sentido e significado para você. Ok? Espero que você esteja entendendo essa aula. Vamos seguir. A crítica social dos conteúdos entende que não basta ter como conteúdo somente a questão social, mas é necessário também ter conhecimento de capacidades mais amplas para que os alunos possam interpretar as experiências de vida e defender seus interesses. Para que essa ruptura se dê, vai-se da ação à compreensão e da compreensão à ação até a síntese. A reflexão é permanente. O professor vai ser anota, coraçãozinho nisso aqui, tá? O professor vai ser um mediador, ok? E o aluno, gente, participa da busca com sua experiência, relacionando aquilo que ele vive com aquilo que é estudado dentro da escola. Então é basicamente esse o caminho. Para terminar, a educação na pedagogia dos conteúdos visa promover a transformação das relações de produção, onde o educador deve possuir competência técnica, prática e ministrar os conteúdos da sua matéria. E também tem a consciência política, teórica, capaz de compreender a sua praxis global e social. Entre outras palavras, teoria e prática estão juntos. A prática educativa que eu iniciei contigo e que a gente está refletindo e pensando sobre ela, nós estamos construindo juntos. Todo professor tem que ter uma teoria e uma prática que vai estar englobando em cada atitude, em cada ação. Entendida nesse sentido, a educação é uma atividade mediadora no seio da sociedade. Ou seja,
Uma das mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor, é propor a sua própria participação ativa. Ou seja, por mais que o professor esteja ali como mediador, quem vai construir é o aluno. Preste atenção nessa frase agora. Que passa de uma experiência inicialmente confusa e fragmentada, que chama de sincrético, a uma visão mais sintética, organizada e unificada. Romário, me explica melhor isso daí. O aluno, ele vai sair de um conhecimento. Por exemplo, gente, hoje, a internet. Vamos pegar a internet. Os alunos todos mexem no celular e ficam lá no celular. A escola pode utilizar o celular e a internet para falar, por exemplo, do que é uma fake news, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, que correntes são essas que se passam, como, por exemplo, baleia azul, entre outras. Então ele sai de uma experiência confusa, porque todo mundo tem internet, tem celular, que é fragmentada, que ele chama de sincrético, para que ele utilize e tenha uma consciência do uso do celular, que é uma experiência que vai chamar de sintética, uma visão crítica e unificada. Esse é o papel da crítica social dos conteúdos. E isso, gente, é lei. As matérias é chamada de base nacional comum, que é complementada e enriquecida com a realidade do aluno, que é chamado de parte diversificada. Base nacional comum e parte diversificadas estão juntas. E o professor é um mediador. Toda vez, gente, você me vê balançando assim, você já fala comigo, o professor é um mediador, ok? Com isso, gente, nós fechamos tudinho. Olha só. Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo um instrumento por meio da aquisição de conteúdos e socialização para uma participação organizada e ativa da democracia. É a cidadania o grande foco. A questão dos métodos se subordina aos conteúdos, ou seja, na crítica social não existe um método só. Não tem um método de ensino. Não é o conteúdo que vai se subordinar ao método. Olha como está escrito. É o método que se subordina aos conteúdos. Subordina é a mesma coisa que depende. Lê comigo de novo. A questão é que os métodos dependem do conteúdo, ou seja, não tem um método único. Se o objetivo é privilegiar a questão do saber, de um saber vinculado à realidade social, é preciso que os métodos favoreçam o conteúdo, com o qual o interesse dos educandos, e que estes possam reconhecer esse conteúdo, o auxílio do seu esforço e compreender a realidade. Já caiu em prova perguntando na crítica social o que é mais importante, o método ou o conteúdo? A resposta é o conteúdo, onde o método vai se ajustar a ele. Lembra que nós temos hoje, na LDB, a questão do princípio de ensino na pluralidade de ideias e concepções pedagógicas? Então é isso. Galera, para encerrar nossa aula, palavras-chave para você. Libertadora, parte da década de 70 e 80 para acabar com o autoritarismo. A libertária também, ok? Acabar com o ensino da ditadura, o tecnicismo. Libertadora, eu quero Paulo Freire. Libertária, eu quero Frenet. As duas são uma educação não formal. Paulo Freire fala muito do diálogo. O Frenet fala muito da anarquia. O Paulo Freire fala muito da realidade do aluno em pesquisa e os grupos de discussões. A libertária quer trabalhar a personalidade forte do aluno, uma autogestão. Os conteúdos ficam à disposição do aluno. Gente, a educação à distância, ela surge na libertária. Uma outra coisa, gente, a luta contra o Estado.
Ok? E nós vamos ter aqui o Paulo Freire. Crítico social dos conteúdos. As duas. Fora da escola. Fora da escola. Então nós temos a pedagogia liberal. Liberal. Dentro da escola. Nós vamos ter a libertadora e libertária fora da escola. A crítico social dos conteúdos. A palavra-chave não tem como dizer outra senão a mediação entre o dentro e fora da escola. Que a educação política é política e pedagógica. Criticidade, democracia, cidadania. Vem mediar o que é da escola, as disciplinas, base nacional comum e também educação popular, que é um tema transversal. Busca uma práticas educativas. Os métodos estão atrelados ao conteúdo, que é mais importante, e a transmissão é crítica. E o professor é um mediador entre a verdade científica e o aluno. Encerrando a nossa aula, o que tu precisa saber? Diferencie o que é pedagogia liberal e progressista. Saiba quem são as tendências liberais e progressistas e diferencie uma tendência das outras. O que eu coloquei de palavra-chave aqui é o que eu vejo que cai no concurso público, além da definição dos autores que eu coloquei. Está completinho para você. Não vai cair nada diferente desses 3 tópicos que eu te falei. Então eu encerro aqui a aula de tendências pedagógicas. Um grande abraço e tudo de bom.